gente, olha, eu demorei um pouquinho pra trazer, né, a Devoto no Paraíso, até porque eu demorei bastante pra ler. Como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Até porque é um calhamaço. Eu tive que fazer muita pesquisa por fora, ou seja, me demandou um pouco de tempo, tá? Então, e antes de tudo, eu, como sempre gosto de deixar claro, né? Não, a minha análise não é a verdade absoluta. Eu nem tenho a pretensão de ter a verdade absoluta sobre nada, né? E o que importa também é que tem que tirar da leitura o que vale a pena para si, tá? Você não é obrigado a concordar com 100% de livro nenhum. E o João Silvério Trevisan vai fazer aqui na verdade, fazer um resgate histórico da nossa comunidade ao longo de toda a história, tá? Então, assim, ele vai desde lá da Brasil Colônia até o nosso momento atual, né? E contextualizando, mostrando como que a gente se comportou na sociedade, os problemas que a gente enfrenta e tudo mais. Ele começa trazendo alguns dados aqui, um dos que me chamaram a atenção foi em relação à opinião pública, né? Por exemplo, em 1998, acho que 54% da sociedade brasileira no todo era contra a união civil de pessoas do mesmo sexo. Então, eu acho que se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente já vai ver que não está tão longe assim. Quando eu peguei o livro para ler, uma das dúvidas que eu tive ao longo de toda a leitura foi o próprio título. Por que esse título, né? Devassos no Paraíso. Bem, o que o Trevisan vai fazer aqui é pegar esse adjetivo que historicamente sempre nos coube, né? Nos colocaram e associar essa ideia de um país tropical, tolerante e extremamente tranquilo, né, para a diversidade. E o que a gente vai ver ao longo da leitura e também da nossa própria vivência é que tudo isso não passa de uma farsa. Os aspectos que ele abordou, que eu achei curioso, é o fato dessa questão do carnaval, né, o quanto que isso é uma contradição, por exemplo, para todos nós. Uma sociedade que é totalmente cristã, né, tradicional, ela uma vez no ano ela se permite ter um momento de descanso dessa data nossa. Ela é uma contradição, inclusive no que se refere à questão da diversidade sexual, porque você vê até mesmo homens supostamente héteros se vestindo de mulher, né? Por mais que seja uma piada, será que também não tem algo embutido aí? Indo, né, voltando lá para o Brasil Colônia, ele fala também sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha e como que os portugueses se referiam a nós, assim, de uma forma bem pejorativa, especialmente quando se refere ao pecado nefando, que é o nome que eles vão dar para a homossexualidade da época. Ele resgata essa parte do trecho, né, da Carta de Pero Vaz de Caminha e faz essa associação como que até hoje, mesmo daqui de 1500 para cá, a sociedade permanece nos vendo e nos tratando como os portugueses tratavam os indígenas, por exemplo. A gente não pode esquecer também que o Brasil é um paraíso tropical, né, na sexualidade, que muitos estrangeiros até hoje vêm para cá com essa finalidade, né, com esse objetivo de colocar os seus desejos sexuais para fora, né? E até hoje nós temos essa fama. Uma coisa que eu já pensava, e foi muito legal eu ver que uma pessoa tão importante quanto o Trevisan compartilha desse mesmo pensamento, né? Até porque ele é bem mais velho que eu. O quanto que essa aceitação, né, social ela é muito oportunista. O João Silvério Trevisan, ele vai falar um pouco como que foi na verdade a vivência política dele, de defesa aos direitos LGBT. E ele deixa bem claro aqui durante toda a leitura que tanto os partidos de direita, que tradicionalmente sempre nos odiaram, quanto os de esquerda, né, nunca teve um partido de fato que apoiasse a comunidade LGBT de forma genuína. Sempre tinha uma questão oportunista ali. E até problemas que ele enfrentou, por exemplo, com algumas editoras em relação à publicação desse livro
e até partidos como o próprio PT, em alguns momentos da vida dele foram pedras no sapato dele. Vai trazer também um pouco sobre a questão da religião, o andar histórico da religião, a psiquiatria e a própria legislação, também tentando sempre barrar os avanços de direitos sociais e até mesmo ou demonizar, né, ou patologizar a comunidade LGBT ao longo da história. Finaliza o livro, né, tratando que eu acho que é um dos problemas centrais, o inimigo número um da comunidade LGBT, que é a igreja. Eu não vou mentir, é a igreja. E ele traz aqui vários trechos do próprio livro de Levítico, né, que não fazem muito sentido. Por exemplo, o pai ter que vender a própria filha como escrava, escravos têm que ser comprados de povos vizinhos. Então, assim, ele traz muito, assim, ele compila bastante. E é interessante pensar que esses mesmos trechos que não fazem sentido nenhum é o trecho que eles usam, é um livro, né, que eles extraem um trecho tanto para nos atacar hoje na sociedade contemporânea. Então, assim, é bem interessante, eu gostei. Só que, como falei, demorou muito. Nossa, eu fiquei muito. Até porque ocorreram outras coisas na minha vida pessoal também, que demandaram um pouquinho de tempo, mas gostei bastante. E, assim, para fazer um resgate histórico, né, eu acho que falta um pouco também pra gente fazer um resgate histórico de personagens importantes dessa comunidade. É, eu falo militância, não é essa militância de internet, não. Eu falo militância de ir pra rua mesmo, de enfrentar a polícia, de peitar a religião. E sim, houveram, né, pessoas e ainda há que colaboram, né, para o avanço de pautas tão importantes.